Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, o Virando o Jogo no último mês do ano. Estamos chegando ao final de 2019 já, é isso mesmo, o Campeonato Brasileiro está acabando, o futebol para a grande maioria dos clubes brasileiros vai terminar, ficaremos apenas com o Mundial de Clubes e também as competições em paralelo da base. E claro, a dupla Grenal ainda almejando algumas coisas, especialmente o Inter. O Grêmio conquistou neste final de semana a classificação na vaga direta da Libertadores da América. Para você nos acompanhar, acesse a programação além dos canais 24 e 524 da NET pelo nosso Facebook, facebook.com/RDC-TV Digital. O nosso YouTube é o RDC TV Digital. No Instagram você acompanha os bastidores da RDC TV e no nosso WhatsApp você manda mensagens pra gente, o 519-9933-9894. Repetindo, 519-9933-9894. O site você viu anteriormente, é o rdctv.com.br. Para além de ver as notícias, a instantaneidade das notícias, também pode acompanhar ao vivo a nossa programação, só colocando ali o / ao vivo ao lado do rdctv.com.br. Programa desta segunda-feira que tem a honra de receber Otávio Hoffmann, Giovanni Oliveira e Bruno Flores para falarmos sobre os resultados da dupla Grenal. Enfim, a dupla Grenal venceu junta numa mesma rodada do Campeonato Brasileiro. Não foram muitas rodadas, então por isso a gente consegue fazer uma boa marcação das datas em que a dupla venceu. E nesta rodada, de maneira positiva, as vitórias, porque o Grêmio garantiu a classificação direta para a Libertadores e o Internacional fica pleno agora para garantir uma vaga também nesta próxima rodada e quem sabe na última, uma vaga direta para a Libertadores da América. Gostaram do que viram nesse final de semana? O Internacional, já começo dizendo, sendo sincero com vocês, que eu não gostei, mas no final do ano acho que o mais importante era vencer do que qualquer outra coisa, Não sei para vocês, para mim é vencer, porque caso contrário não tem o que fazer, Tô contigo, Diogo, eu acho que não era um jogo gostável, Não tinha essa opção, Poderia ser o pior jogo do mundo, tomar pressão os 90 minutos e o importante era ganhar. Acho que até o Inter no segundo tempo melhorou em alguns aspectos, especialmente com a saída do Patrick do time. O Patrick foi extremamente burocrático durante a partida. Acho que o Zé Ricardo tentou buscar uma alternativa mais parecida com aquela que ele utilizou no jogo contra o Bahia, que foi a estreia dele, que o Inter venceu por 3-2, com uma boa atuação do Guerreiro. Foi novamente uma boa atuação do peruano, apesar da falha do Gatito no gol. O Guerreiro, antes de fazer o gol, ele procura bastante a bola, ele tenta chutar, ele tenta finalizar, tenta abrir o espaço, mas para mim o início com o Patrick deu uma quebrada. Ele era para ser uma espécie de ponto de equilíbrio entre os jogadores de maior velocidade, como o Guilherme Parede, por exemplo, que para mim foi muito bem. Para mim ele foi o principal cara do Inter, apesar de o Guerreiro ter feito o gol, mas o Parede criou as principais oportunidades, foi muito bem, muito dedicado. Mas o Patrick era para ser um ponto de equilíbrio e ele acabou sendo um ponto nulo no jogo. Ele foi um ponto que não produziu, não entregou nenhum resultado negativo, mas também não agregou. Então a saída dele para a entrada do Nonato foi uma boa sacada do Zé Ricardo. Até acho que o Nonato está enfrentando alguma outra coisa que a gente não sabe, E aí eu me refiro àquelas dores no pubis que ele já tinha alegado em outros momentos. O Odair foi quem inicialmente trouxe essa notícia a público, de que o Nonato tinha um problema no pubis e convive com dores, mas é notável, a característica do Nonato se sobressair em relação ao Patrick. O Zé Ricardo já disse que ele é titular, mas acho que ele está incomodado com alguma coisa. Também por isso o Zé Ricardo não utiliza o Patrick desde o começo dos jogos. O Patrick que é... O Nonato, aliás. Não, o Patrick que é incrivelmente
Eu não sei quando foi a última vez que ele deu algum tipo de contribuição. Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque muitas críticas, e são várias as críticas ao Guilherme Parede, e eu até posso concordar com algumas delas, mas ainda acho ele muito mais útil que o Patrick. Muito mais útil. O Patrick não tem tido nenhum tipo de serventia para o Internacional dentro das 4 linhas, e tecnicamente é frustrante ver ele jogar, porque ele é um ponta que não tem velocidade, ele é um ponta que no 1 para 1 é bom driblador, mas a segunda bola ele sempre perde. E fisicamente ele parece completamente fora de forma, né? E desgastado fisicamente, eu não sei o que acontece. Em algum momento do ano passado para cá, o Patrick saiu de um jogador importante para um jogador indispensável. Sim. Um jogador onde se muda o modelo do time de sair de um tripé de volantes para jogar com ponta, o Patrick se torna esse jogador polivalente. E aí não sai mais do time. Então, mesmo a gente vendo e revendo o rendimento ruim dele, individualmente, né? É um carregador de bola que vai arrastando o marcador na linha de fundo e tenta fazer uma jogada, mas é só isso, contribui muito pouco. Eu também não vejo muita serventia para ele nessa função, até gostava dele mais quando jogava mais recuado. E do Inter, né, sobre as atuações do Inter, acho que algumas rodadas já que já se desistiu de ver o Inter jogando bem, né? E a gente já pode esperar no jogo contra o São Paulo mais um jogo modorrento, um jogo chato, um jogo devagar, mas que o Inter precisa vencer de novo. Então, esse fim de campeonato, o Rogério é um que falou há algum tempo, né? Eu lembro uma vez, acho que era o Giovani ou o Pedro que estavam aqui, e ele disse, eu não quero mais saber de análise do Inter, o Inter tem que ganhar e é só isso que importa, não interessa mais. E eu acabo até concordando em parte com isso, porque o Inter precisa ir para a Libertadores, não interessa mais de que jeito. Eu parto daqui também, acho que faltam 2 jogos, se o Inter jogar mal os 2 jogos e vencer, tá na pré-Libertadores, resolveu, tá bem. A grande questão é o seguinte... Podendo ficar até na direta, né? Não, vencendo os 2, tá na fase direta. Me expressei mal aqui. Sim, vencendo o São Paulo, o Inter passa o São Paulo. É que o São Paulo tem vai ter 2 vitórias a menos que o Inter daí, né? Exatamente. Tá certo. Então, o Inter depende de si. A grande questão é a seguinte, a gente viu ontem o São Paulo muito frágil contra o Grêmio, e é o São Paulo do campeonato. O São Paulo ontem não foi nada diferente do que vem fazendo no campeonato inteiro, mas a atuação do Inter, e aí sim, vamos falar da atuação. A atuação do Inter permite sonhar que o Inter vai vencer o São Paulo? A atuação do São Paulo permite pensar que o Inter possa vencer o São Paulo. Quem não dá essa segurança é o próprio Internacional, né? Isso é que eu acho mais difícil, mais complicado. Os dois, Inter e São Paulo, assim como o Corinthians, parecem estar fazendo um esforço muito grande para não pegar essa vaga, né? Agora, a tua frase, Giovani, ela me deixa eu pensando numa coisa para o restante da semana e quem sabe até para a próxima temporada. O São Paulo jogando mal é que permite o Inter sonhar em vencer, né? O Inter não consegue com as suas próprias forças dar a nós, imprensa, e imagina o seu torcedor, a tranquilidade para vencer o jogo, né? E eu não sei, claro, é assim, toda análise que a gente fizer agora, não sei se vocês concordam comigo, ela não vai valer de nada para o ano que vem, né? Porque nem para o Inter ela está valendo. Porque o Zé Ricardo é um frasista incrível, né? Ele está se superando a cada dia, né? Primeira coletiva ele disse que o Nico Lopes tinha a fantasia do futebol, depois ele disse que o Nonato é o titular que fica no banco, né? E agora ele disse que vive com o Inter uma paixão, né? Que é diferente do amor, arrebatadora. Né? A paixão... Não, é uma coisa incrível. A paixão arrebatadora que ele vive com o Internacional. Frasista incrível. Nem ele mesmo, né? Tá muito preocupado se o Inter vai jogar bem ou mal, se o Inter vai fazer boas ou jogadas ruins nas partidas. Ele quer vitória. Agora, é certo que tem uma coisa no Zé Ricardo que eu vou elogiar ele e que eu espero que fique para o próximo ano, não sei se vocês concordam comigo. Pode ficar para o ano que vem esse estilo de jogo mais aproximado que deixa o Paulo Guerreiro próximo do gol, né? O cara que fez dos últimos 4 gols, os 4 gols do Internacional. Então isso é importante, tem que ficar para o ano que vem
e seja Eduardo Cudê, seja quem for, eu acho que vai ser mesmo o Cudê, tem que fazer esse trabalho, né? Agora, que o Inter é insuficiente para a disputa até da pré-Libertadores, eu acho, nesse momento, aí eu acho que fica claro, não só para mim, mas também para todo torcedor do Internacional, que há uma insuficiência geral no Internacional e que, volto a dizer, aí talvez seja uma viúva do Odair, como muitos já me taxaram mas que o Odair fazia jogar melhor do que o Internacional está jogando, né? Bom, a gente conversou semana passada, o Inter sem o Odair disputou 33 pontos e ganhou 13. É aproveitamento de time rebaixado. Acho que então a discussão sobre o Inter com o Odair ou sem agora me... Desculpa, esses são dados da semana passada, né? Venceu o Botafogo, então já são 36 e 16. Ainda assim um aproveitamento pífio, né? É muito abaixo, né? O Internacional... Eu não sei o que passa na cabeça do dirigente do Internacional nas trocas que ele fez, nas mudanças que ele optou em fazer, mas o certo é que a equipe do Internacional não consegue evoluir, nem sei se vai evoluir mais alguma coisa nas 2 últimas rodadas que faltam, né? Agora, é começar a cuidar para não se desmanchar, né? Para mim isso é o mais preocupante, assim, e até aproveitando pelo gancho que o Giovani puxou sobre Corinthians e São Paulo. Porque assim, eu concordo e até acho que o time do Inter não tinha mais para onde evoluir, pelas peças que tem. Eu acho que, e eu falei isso desde o início do ano, o salto de qualidade que o Inter tinha que dar era criar um repertório de ataque, criar outras jogadas que não fossem, né, ter um time muito físico e tentar uma bola. Isso levou até uma final de Copa do Brasil. Não foi o suficiente, mas ok, levou até lá. Talvez esse salto fosse justamente o que o Zé conseguiu afinar ali com o Guerreiro, mas que deixou a desejar lá atrás, né? Acertou ali na frente, mas o Inter sofreu muitos gols também com a entrada do Zé Ricardo, depois que o Zé Ricardo assumiu a equipe. Mas de toda forma, para mim, o mais preocupante cenário é o do Inter. Porque assim, eu entendo que o Corinthians esteja fazendo força para não conseguir uma vaga na Libertadores, porque o Corinthians é o elefante em cima da árvore. O Carille, então técnico da equipe, disse: nós não temos um aproveitamento para estar no G4. O Corinthians é o elefante em cima da árvore, não sabe como chegou, mas está lá em cima. O São Paulo vive uma crise política pior que a do Inter. E eu não digo que o Inter viva uma crise política, porque o Inter tem um cenário político que afetou em algumas decisões que foram tomadas de maneira tardia. E aí cito especialmente a saída do Roberto Melo, mas enfim. O São Paulo vive um momento trágico politicamente, e isso afeta no campo. Tanto é que o Daniel Alves, depois do jogo contra o Vasco, deu uma declaração dizendo que nenhum elenco vai bem com 4 técnicos no ano. E eu concordo com isso. Mas é pau na direção, é pau em como a política está sendo conduzida. Agora, o Inter não. O Inter, para mim, tem elenco melhor que o do Corinthians. Talvez não tenha peças tão tarimbadas como a do São Paulo. Eu acho que Hernanes e Pato, apesar de o Pato não ir bem, são caras de muita referência, né? Acho que até são elencos mais equilibrados em relação ao do Corinthians. Ontem sequer entrou, né? O Pato ficou no banco. Exatamente. Ele e o Hernanes, né? O Hernanes parecia descontado, né? O Pato 5 jogos sem entrar e o Hernanes 4, que sequer são aproveitados pelo Fernando Diniz. Mas de todo jeito, eu ainda acho que o Inter tem mais chances que esses dois times. E deveria estar em melhores condições que os dois times. Por isso, para mim, esse cenário é mais preocupante. Porque a gente cobra de quem a gente espera resultado. Eu não posso esperar resultado do Corinthians, que é um time que nem o técnico sabe como estava lá, e do São Paulo, que vive um cenário trágico politicamente. Mas eu acho que essa era a previsão, assim, é o que ia acontecer se o Inter não tivesse perdido tanto depois do vice-campeonato da Copa do Brasil. Porque ali o Inter ainda estava bem na tabela, eu acho que a tendência era o Inter terminar à frente desses clubes com mais facilidade, assim, mais ou menos como o Grêmio, que naturalmente, depois de ficar só com o Brasileirão, ganhou alguns jogos e se colocou lá na frente. Eu acho que isso aconteceria com o Inter por uma análise assim, de dentro do campo, pelo que o time vinha rendendo em comparação aos outros times, mas aí o time se perdeu psicologicamente e perdeu mobilização. E o Corinthians era um time que não fede nem cheira, mas tomava pouco gol. E aí com isso tu acaba te mantendo lá em cima, né? O Inter, como o Bruno falou, é um time que, além de se perder psicologicamente, acabou tomando muito gol.
e perdendo e deixando de fazer. E aí foi caindo até esse ponto de que até ontem, até esse fim de semana, poderia acabar de fora da zona da Libertadores. O que mais me frustra no Internacional, não sei se é para vocês, é que, e acho que daí talvez seja até culpa do Inter na temporada, é que o Inter gerou uma expectativa muito grande na gente, né? Pelo que estava jogando. Era fraco o futebol que o Inter jogava? Não. Fraco acho que não. Era muito competitivo, né? E competitivo é bom, não é ruim. Eu não acho competitivo ruim. Competitivo bom. Só que um competitivo que foi insuficiente na hora derradeira, né? Contra o Flamengo eu acho que não tinha muito o que fazer mesmo, né? Ninguém conseguiu fazer nada contra o Flamengo, né? Tem um time no Brasil que conseguiu, mas foi na transição de um time para o outro, que foi o Bahia naquele 3-0. Mas fora isso, a final da Copa do Brasil ela é deprimente pelo que acontece, pela derrota, pela perda. Pela apatia, né? Pela apatia, daquilo que foi característica. Não, eu não sei, e aí isso gera um descontentamento muito grande, né? Agora, Diogo, mesmo que gere, e gera uma frustração muito grande também, o torcedor. Sim, muito grande. Foi para ver o time ser campeão, foi tendo certeza que ganharia. Nem parecia que o Inter estava perdendo, né? A gente discutiu isso na época. Verdade. Mas, para além disso, o Odair, no período em que esteve no Internacional, por mais que a diretoria o bancasse, ele nunca teve seguro. Nunca se passou uma segurança para ele. Sempre tinha, se perder para o Palmeiras, o Odair cai. Se perder para o Grêmio, o Odair cai. Né? E no momento que perdeu para o Atlético do Paraná, se manteve o treinador, mas não se teve uma firmeza. E aí eu acredito que isso tenha que partir da diretoria. No momento que o treinador é jovem, que é um treinador novo, em princípio de carreira, tu tem que ter na diretoria aquele respaldo no grupo. De que, bom, a gente perdeu, mas não é terra arrasada, gurizada. A gente foi finalista da Copa do Brasil, a gente chegou na Libertadores, vamos seguir. Só que a diretoria do Internacional também não conseguiu. O diretor de futebol do Internacional na época não fez isso, pelo contrário, rifou o treinador, né? E aí degringolou. Se a gente for ver o time do Internacional, as peças que o Zé Ricardo vem usando, mudou muito pouco. Mudou muito pouco, mas o Inter acabou. O futebol que o Inter vinha jogando, por mais que se criticasse, por mais que eu mesmo tivesse restrições à forma que o Inter jogava, principalmente fora de casa, acabou. O Inter parou de jogar qualquer espécie de futebol. Parece que o Inter voltou a todo o período entre o Aguirre e o Odair, que era sempre um amontoado de jogadores. A minha dúvida que fica a partir disso, e que é um questionamento que eu não vou conseguir chegar talvez a nenhum resultado até o final do ano, é de quem é essa culpa, né? Se é do Zé Ricardo que fez o time evoluir, né? Ou se é da direção, que acumulou uma série de fatores que trouxeram esses problemas, porque demitiu o Odair, demorou para trocar o Rodrigo Caetano, o Roberto Melo, o Rodrigo Caetano está com contrato renovado, e parece que não deu nenhum choque de ânimo no departamento dos jogadores do Internacional. Claro, parece que eu estou respondendo a minha própria pergunta de quem é a culpa, né? Mas é que parece claro para mim de que o torcedor do Internacional ele tem um alvo de crítica e ele bate em outro alvo, porque é o que ele pode, que são os jogadores. O departamento de futebol do Internacional é uma peça que o torcedor pode reclamar, mas que ele sabe que não vai mudar. Muda se o presidente quiser, muda se alguém definir, se alguma situação se impor. Fora isso, não há mudanças, né? Só porque o torcedor do Internacional vai reclamar ou não da situação do Inter. Agora, é certo que esse jogo contra o São Paulo é um jogo muito duro, né? O São Paulo precisa da vitória também, porque é o jogo dos incompetentes, né? Do Inter e do São Paulo. O São Paulo ainda mais incompetente que o Internacional, porque só jogou o Campeonato Brasileiro. E com o futebolzinho que apresentou ontem aqui na Arena, olha... E com trauma, né, ainda, na paleta. Jogou pré-Libertadores no início do ano e caiu na primeira fase, né? E botou o Grêmio no ano passado, né? Vamos lembrar. Então pegar pré-Libertadores pro ano que vem pro São Paulo não é boa coisa, né? Vamos lembrar que o São Paulo botou o Grêmio na Libertadores de grupo do ano passado. O São Paulo repete a incompetência, né? O São Paulo é um amontoado de incompetente, né?
E quando eu trouxe o Daniel Alves e o Juan Fran no meio do ano, que todo mundo criou uma expectativa de que fosse melhorar. Verdade. Continuou um pouquinho. Até perguntei ontem na jornada da Rádio Grenal e pergunto para vocês agora, o que vocês fariam com 1.200.000 por mês de trabalho? Em que vocês trabalhariam por esse salário? Fariam o quê? Qualquer tipo de serviço por 1.200.000 por mês? Nem precisam responder. Agora, é o que o Daniel Alves faz para ser o camisa 10 do São Paulo. De maneira insuficiente. Ah, mas ele é o Daniel Alves da Copa América, da seleção brasileira. Pô, legal. Obrigado aí por ter sido o melhor jogador da Copa América. E veio para tentar no São Paulo reproduzir um bom futebol e voltar à seleção. Mas está mais distante da seleção brasileira do que nunca. Não, ele está mais distante de tudo, de qualquer coisa, né? O Daniel Alves, olha, o Daniel Alves é depois da incompetência atualmente, né, no futebol brasileiro. E é curioso porque tecnicamente ele é muito bom, né? Sim. Acho que até meio perdido ali naquela função no São Paulo. E né? não acho que ele estava em má fase quando veio. Exato. Ele corre para tudo que é lado e parece que corre para lugar nenhum. Né? Tanto que ele fez uma excelente Copa América. Sim, a Copa América é agora, né? A gente fala na Copa América, não é? Foi no meio do ano. Exato. Então, é basicamente o Daniel Alves talvez seja a personificação do Inter. Em uma pessoa, assim. Pensei nisso agora, talvez seja assim. Tipo, é um cara que estava bem até ali. Daqui a pouco mudou um pouquinho de lugar, foi uma mudança para o lado que fosse, já se perdeu completamente. E eu tenho, até para deixar uma projeção de Inter para 2020, eu tenho uma grande preocupação que é a seguinte: o Eduardo Cudê não vai fazer uma revolução no Internacional. O Inter de 2019 tinha essa competitividade que o Diogo disse, porque tinha um foco. Olhava para um ponto fixo e aquele ponto fixo baseava toda a competitividade do time. A partir do momento que sumiu o ponto fixo, não tinha mais ponto nenhum. Nem fixo, nem mais distante, nem mais próximo. Não tinha ponto. Não tem para onde olhar mais. Tá só a deriva. E o Eduardo Cudê vai ter que trazer uma outra coisa. Porque se o time de 2020 depender de uma especificamente competição, de um ponto fixo, que foi o exemplo que eu usei em relação a 2019, se depender de um ponto fixo em 2020 e não tiver ponto fixo, e aí? Vai ser a mesma coisa? Então acho que precisa acontecer alguma coisa, mas não me parece que essa coisa que precisa acontecer, essa diferenciação para 2020, ela esteja no horizonte, mesmo que haja aí uma expectativa com um novo técnico, enfim. O fato é que para hoje tem que ganhar do São Paulo, né? O almoço é esse, né? Tem que ganhar e não tem outra saída. Torço que o São Paulo também deu uma ajudadinha, né? Porque Pois é. ruim, né? É bem possível, acho que é bem possível. Né? E aí, de repente, os amigos já têm a informação. E o Cudê estará aqui em Porto Alegre ou vai estar em São Paulo em 2020? Pois é, o Palmeiras é um dos interessados, né? Em 2019 ele estará. Lance de craque. Eu não sei. Vai treinar aí. Eu acho que o Eduardo Cudê... Amarrar ele aqui no Beira-Rio, não deixar sair por nada. Acho que o Eduardo Cudê vai acabar treinando o Internacional. Não, acho que sim. Acho que ele vai acabar treinando o Inter. Se a gente estivesse falando do Argel, talvez eu duvidasse, mas em se tratando do Cudê, eu acho que vai manter a palavra, né? Não, foi o que foi dito aqui, inclusive, né? Citando que a diretoria do Internacional tinha dito que Cudê era um homem de palavra, que não veio antes porque tinha palavra. Vocês estão brincando comigo, né? Argel Fux. Falamos mais sobre isso em instantes, assim como vamos falar também do Grêmio e do CIEE, né? Que é uma referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIEE. Vamos ao recado que o CIEE tem para você. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional.
visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E o CIEE, né, você pode encontrar mais detalhes no site ou pelo telefone. Mandando, né, pelo telefone, aí o número você liga o 3363.000 ou então acessando o site do CIEE, o ciers.org.br. Repetindo para você o telefone, 3363.000 ou o site, né, ligando, né, acessando o site do ciers.org.br. O Grêmio fez o que tinha que fazer, né? Ganhar do São Paulo, classificar direto para a Libertadores, 3-0, 2 do Luciano, 1 gol contra, e o Grêmio está na Libertadores do ano que vem. Agora, não sei vocês, né? Eu já disse aqui no programa de sexta-feira, volto a repetir, gosto muito de política. Para mim, o discurso do presidente Romildo Bolzan Júnior, muito político, né? Time mais forte, time com estádio, time seguro, tudo parece que vai ser bom. Claro, a gente torce que seja bom, realmente torce que seja bom, mas tem muita coisa para melhorar e para mudar para ser bom, como o Grêmio espera em 2020, né? E eu acho, se eu sou bem sincero, acho que a renovação do Renato é o primeiro passo que o Grêmio precisa dar nisso. Acho que é positivo, o Grêmio precisa renovar com o Renato para o ano que vem, porque pelo que a gente tem visto aí da dança das cadeiras dos técnicos, não há no mercado muitas opções positivas nesse momento para o Grêmio, né? Mas dificilmente o Renato sairia, né? Não consigo... Eu acho. É que agora a gente não tem um time explicitamente interessado nele, por exemplo, né? Às vezes que ele quase saiu do Grêmio, ele não ia sair do Grêmio simplesmente para ficar na praia só jogando futebol, ele ia para a praia para trabalhar também, que era no Flamengo. Exato. Agora isso não aconteceria mais, ele teria que sair do Grêmio e aí pensar o que ia fazer, se ia para o Palmeiras, se ia para algum time desse, porque as movimentações aconteceram muito rápido antes do campeonato acabar, né? Para mim a opção que o Grêmio teria de aí sim, partindo do Grêmio, não renovar com o Renato e trazer algum treinador seria o Thiago Nunes, que o perfil de time propositivo funcionaria no Grêmio. E para mim, eu seria totalmente favorável à vinda de um treinador desse, porque o resto é medalhão, e medalhão que não tem dado certo no futebol, tirando o Luxemburgo, mas com o Vasco, né? Então, a gente viu o Filipão mal no Palmeiras, o Mano sendo demitido, faltando 2 rodadas, o Carille sendo demitido, enfim, né, esse ano aí de demissão, horrores de demissões. Então, acho que é um caminho natural do Grêmio e também para o Romildo, eu sinto que é um pouco da zona de segurança dele, sabe? Para não levar muito pau da torcida se as coisas derem errado, ter um escudo tanto para as coisas que acontecem fora do campo quanto dentro do campo. O Renato é um grande escudo porque é um ídolo da torcida. Um negócio bom para todo mundo. Né? Exatamente. E além do próprio Palmeiras, que teria dinheiro e chance de fazer um time competitivo, mas que o Renato não está na pauta do dia, e São Paulo não tem praia, igual Porto Alegre, não tem outro clube, né? Não tem outro lugar para onde ir. Assim, um clube que fosse disputar nas cabeças dos campeonatos seria o Grêmio só. Flamengo. É o melhor cenário agora possível, né? Pro Renato. E pro Grêmio também é bom. Acho que o Otávio fez uma ligação muito interessante sobre essa posição do Renato de homem de frente que blinda não só os jogadores, né? Mas de certa forma ele blinda ali algumas condições que muitas vezes poderiam ser criticadas pela torcida, mas o olhar não chega até lá, porque o Renato está na frente. E aí muitas vezes esbarra no escalou o André, o Renato quis o André, o Renato quis o Marinho. Bom, mas a direção de futebol acordou com isso, por exemplo. Né? Sim. Então não é o Renato foi lá, pegou o seu dinheiro e comprou e trouxe o jogador para o Grêmio. Estou dando um exemplo aqui, mas de como isso para no Renato muitas vezes. É uma crítica que poderia ser extensiva, mas ela para no Renato. E essa posição do Renato ela é extremamente interessante para o Grêmio, para poder trabalhar com mais tranquilidade outras questões, para muitas vezes largar essa, entre aspas, responsabilidade de
arcar com um jogador exclusivamente para o Renato, pelo menos para fora dos muros da Arena e do CT Presidente Luiz Carvalho. Mas o presidente Romildo recentemente deu uma entrevista que ela sintetiza muito bem o que o Giovani disse. Ele falou a seguinte frase: o Abel, que estava no Cruzeiro, o Vanderlei, que está no Vasco, hoje contratar qualquer um desses seria uma aposta. E aí, seja o Abel, o Luxemburgo, mas qualquer outro nome assemelhado a esse perfil. Então é caminho natural para essa renovação do Renato. E acho que faz bem o presidente. O Renato faz muito bem de continuar. Se continuar recebendo o mesmo salário, para ele está excelente. Se receber um aumento, então, é maravilhoso. Acho que está tudo bem para todo mundo. E aí? Vocês aumentariam o salário do Renato? Eu acho que não. E eu teria um argumento. Ao invés de aumentar o salário dele, melhora o time. Pega o dinheiro que daria mais para ele e concentra no tiro que ele precisa. Se fosse o Romildo, talvez eu poderia aumentar a premiação por títulos para o Renato. Bônus. Não para chegar em semifinal, bônus por título, levantar a caneca. Do Gauchão é tanto, da Copa do Brasil tanto, Brasileirão e Libertadores. Porque o Renato ontem comentou que o ano do Grêmio foi maravilhoso. Não foi maravilhoso. Só ganhou o Gauchão. Parou nas semifinais da Copa do Brasil de um jeito... Se ele considera o Campeonato Gaúcho maravilhoso, foi, né? Mas parou na semifinal da Copa do Brasil de forma até vexatória, né? Porque estava com 2 gols de vantagem. No mata-mata você não pode deixar o time ser desclassificado depois de abrir 2 gols de vantagem. E na Libertadores, para mim também de forma vexatória, não por ter sido eliminado, mas aí pelo placar como foi o jogo no Rio de Janeiro. Então, de maravilhoso. Assim, acho que o torcedor gremista... Por essas coisas terem acontecido no segundo semestre, termina o ano mais chateado do que alegre, por ter visto tantas escalações erradas, enfim. E eu acho que o argumento que o Bruno trouxe para a renovação, porque o aumento, se for ter um aumento de salário para o Renato, não vai ser 10 mil. Não vai ser, vamos te dar mais 15 mil. Né? Então, se chegar, Renato, em vez de te dar mais 200, 300, 500 mil que seja, de aumento, a gente vai botar isso nesse tiro, num jogador, para te dar um time mais competitivo para te poder disputar. O Renato, acredito que esteja tranquilo financeiramente, né? Não deve passar a mesma dificuldade que nós aqui, né? Quando pensa nos boletos, né? Então acho que botar um time competitivo para ele é um bom argumento para renovar. Agora, fazer o jabazinho aqui, Diogo. Hoje, na minha coluna, no Giro de Gravataí, eu falo sobre o ponto que eu acho que é o primeiro que o Grêmio precisa resolver. O Grêmio precisa de várias posições, vários reforços, mas o que a gente já discutiu aqui, inclusive, o Grêmio precisa do goleiro. O time começa pelo goleiro. E eu entendo, o Grêmio vai colocar, o Renato falou, né, colocar os titulares nas últimas 2 rodadas, legal. Mas, assim, não é o momento para te botar o Mediolar a jogar? Acho que na última rodada poderia ser. Mas e por que não na quinta? Eu não consigo ver o que o Grêmio tem a perder, jogo tranquilo. Mas eu entendi o argumento do Renato sobre escalar os melhores no jogo contra o Cruzeiro por ter a situação do rebaixamento, sabe? Na última rodada até tanto faz porque vai ser o Goiás e aí acho que nem vai ter aquele cenário que a gente pensou de o Goiás de repente poder tirar o Inter, enfim, E igual seria por Libertadores, aí já é mais mérito do que um demérito. Mas aí pega o Cruzeiro ali no rebaixamento, você jogar com um time, né, mais facilitado para o Cruzeiro, pode abrir brechas, né, para... Claro, mas eu falo de uma acusações, posição, né? enfim. Falo... Não, mas eu acho que daí acaba, não sei, desvalorizando como um todo, enfim, se ele diz que vai colocar os melhores, eu acho que vai ser desde o goleiro. E na última rodada, assim, eu acho que nem ele vai estar no banco de reserva. Até porque ele quer férias, né, o Renato, né? Ele vai fazer o curso da CBF, né? Vai fazer o curso da CBF, técnico do Grêmio, mas eu vai estudar dobrado, na verdade, o Renato. Estudar dobrado? Porque o Renato ele foi convidado no ano passado para fazer a licença Pro, que é a licença mais alta da CBF, que pode ser atingida através de cursos, porque tem lá uma honraria que a CBF dá, mas para treinadores mais experientes, como o Carpegiani, por exemplo, e o Falcão. Mas, em vias de curso, a maior licença é a Pro. Aí tem a Pro, tem a B, tem a A e tem a C.
em ordem alfabética. Eu falei ao contrário, mas em ordem alfabética. E o Renato ele foi convidado para fazer a Pro direto, por conta de um ranking da Conmebol de pontuação de jogos. E aí a CBF avaliou esse ranking e convidou ele para fazer a Pro. Ele não fez, ele perdeu o prazo. Sim, e aí ele acabou que fazer de novo, né? Isso, só que ele fez a A, porque era a licença que ele poderia fazer naquele prazo. Verdade. Então ele fez a A e esse ano ele vai fazer a Pro. Então ele vai estudar dobrado, né? Ele poderia ter feito um curso para licença Pro direto e ele vai fazer 2 cursos. Grande então, Renato. Renato é um estudioso. Apesar de ter dito que estudar não serve para nada, né? Vai estudar dobrado, olha aí. Aplicado, aluno aplicado. É complicado, né? Complexa a situação do Renato Portaluppi. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Um aplicativo simples. Baixe e comece a usar hoje mesmo, vai simplificar a sua vida. O Banrisul Digital, o aplicativo do Banrisul. Claro, né? A gente está acompanhando aí a reta final do Campeonato Brasileiro. Vocês falaram sobre o Argel antes. O Argel vai rebaixar 2 times, né? O Argel vai conseguir rebaixar 2 times no Campeonato Brasileiro, é surreal. O Argel, incrivelmente, ele não tomou uma boa decisão para a carreira, né? Porque você pensa assim, ó, ele estava num time, e aí eu vou apostar e esperar que o telespectador entenda o meu raciocínio onde eu quero chegar. O Argel sai de um time que está na zona de rebaixamento para um time que está fora da zona de rebaixamento. Decisão ruim. Por quê? Tudo que ele pode fazer com o Ceará é rebaixar o time. O time já estava fora da zona de rebaixamento sem o Argel. Tudo que ele pode fazer é rebaixar o time. E incrivelmente parece que o Argel vai conseguir fazer isso. E agora ele ainda conseguiu um fator que até agora pelo menos não aparecia assim na superfície para mim, se existisse ele não estava à vista, que era a torcida contra o Ceará. Eu não via ninguém torcendo assim, o Ceará tem que ser rebaixado, porque... Aliás, disputando com o Cruzeiro. Né? Porque todo mundo dizia, não, o Cruzeiro está numa crise danada, todo mundo meteu a mão lá, tem que cair o Cruzeiro. Azar do Cruzeiro. Tem que cair o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é que fez por merecer estar nessa situação, porque o extracampo está influenciando. Agora não, agora muita gente quer que o Ceará caia por causa dessa pataquada que o Argel fez. Nossa. E que o Ceará fez também, porque não é só o Argel, mas o Ceará também. E aí agora o Argel incrivelmente parece que vai conseguir rebaixar o Ceará, que estava fora da zona de rebaixamento. Então ele trocou inicialmente um cenário bom por um cenário ruim. É incrível. Pois é, e exatamente do outro lado, no CSA, mesmo o CSA caindo, tinha um respeito pelo Argel, tinha até... ele era benquisto no CSA. Porque quase escapou, né? Quase. Exatamente, é incrível. Fez algumas partidas ali de muito boas. Né? Não, e mais, ele tinha renovado o contrato recentemente com o CSA, né? Muito absurdo que Ou seja, ele não renovou o contrato assim, a gente renova no final do ano aí, viu, CSA? Não. Vamos ver. A gente renovou o contrato do Argel antes. É isso que o CSA fez. O presidente do CSA chegou a falar em... Como é que ele teria sentimento de traição. Isso, sentimento de traição. Rafael Tenório, muito triste que as pessoas fazem por ambição financeira. Só isso explica, né? Pois é, eu fico pensando, eu não sei os valores, e de repente os amigos sabem e me ajudem. Ele disse que era uma proposta muito grande. Foi o que ele disse, o Argel. Pois é, mas o quanto que é uma proposta muito grande no Ceará? Eu não... Né, com todo respeito ao Ceará. Muito maior que o do CSA deve ter sido. Não. Para mim, a única coisa que explica isso é o Ceará garantiu para o Argel que se o time cair, ele continua no comando, que ele vai ter um bom time numa Série B para classificar bem numa Série B e competir ali por uma Copa do Nordeste, ir bem no estadual, alguma coisa assim, porque não é possível. Talvez a Série B no Ceará seja muito mais fácil ou melhor de ser disputada do que no CSA. Isso é certo. Para mim, esse é o pensamento. E profissionalmente eu acho que para o Argel até era interessante mesmo esse passo. Mas é que é muita... É que é muito futuro, né, pro agora. Claro, assim, na melhor das hipóteses, ele vai manter o Ceará na Série A.
E no ano que vem ele vai disputar a Série A disputando com uma equipe grande do Campeonato Brasileiro, que é o Ceará, num polo grande, que Tem briga torcida. sempre pelo título, tem torcida, né? Então, só pode ser isso. Agora, caso contrário, né, é o que o Argel mesmo diz, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Isso aí pode acabar em março, né? Ele pode rebaixar o Ceará, Não, se começar o perder a estadual Copa do mal, Nordeste- pronto. Não, se perder a Copa do Nordeste, tá fora. Foi o que aconteceu com o Lisca, né? Por exemplo. Porque o Fortaleza, que não ganhava nada há muito tempo, o Rogério Ceni foi lá, ganhou, e olha o que fez com o Lisca, né? Que é amor da torcida do Ceará, e mesmo assim foi insuficiente, né? O amor para ele permanecer lá na equipe do Ceará. Circuito de palestra Conexão de Ideias, uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação, a superação. Confira palestrantes que estão confirmados, já participaram e voltarão a participar também do nosso evento. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossando Kleingin. Mais informações acessando o site do Sesc, o sesc-rs.com.br/conexão de ideias. O site do Sesc você acessa e acompanha todos os detalhes sobre o Conexão de Ideias. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente fecha o Virando o Jogo já desta segunda-feira. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Com o Banrisul você também, né, consegue aí ver a situação do seu 13º. Senhores, na reta final do Virando o Jogo, eu queria falar um pouco sobre uma situação que, pelo menos para mim, né, eu gosto muito dessa época do ano porque começam essas especulações, possibilidades, informações e tudo isso chama muita atenção. Eu queria falar sobre duas possibilidades de saída com vocês que são bastante distintas, né, são bastante diferentes. A primeira delas é essa situação do Paulo Guerreiro e da equipe do Boca Juniors, que aparentemente está sendo usado o Paulo Guerreiro como, né, um cabo eleitoral aí para os presidentes do Boca Juniors que anunciam que se vencer entrarão Paulo Guerreiro. Você sinceramente, se fossem Paulo Guerreiro, com toda a força que o Gareca, técnico do Peru, está fazendo, que os empresários dele estão fazendo, vocês iriam para o Boca Juniors? Deixariam o Internacional e iriam para o Boca Juniors? Depende dos valores. Sinceramente, eu acho que depende do valor. O Guerreiro é um profissional, né? Ele não... Apesar dele ter um contrato com o Inter, enfim, tá, o Inter deu uma oportunidade para ele? Deu, mas... Quanto ele deu para o Inter já também, né? Não sei, de repente, dependendo do valor, acho que... E eu acho que até é um sentimento, não é uma informação. Claro. Eu acho absolutamente muito provável que o Guerreiro vá para o Boca Juniors. De verdade mesmo. Acho que tudo está se desenhando, o fato de ele não abrir o jogo sobre isso. Eu achei a manifestação dele interessante, eu vou classificar assim, sobre essa situação de interesse do Boca. Porque ele diz, eu não vou comentar, eu estou focado, enfim. Até acho que, e aí é uma crítica a nós da imprensa, acho que faltou pelo menos uma pergunta para ele, que é a seguinte: se ele não acha que o fato de ele não comentar pode desenhar justamente isso, que ele está dando as costas para o Inter ou algo do tipo. Mas de toda forma, acho bem interessante essas declarações do Guerreiro e para mim parece um cenário se desenhando assim. O Guerreiro não vai falando, vai deixando assim, aí o Inter diz que quem está falando não é o empresário do Guerreiro, que o Rodrigo Caetano diz que é o Bruno Paiva, né, filho do saudoso Mário Sérgio Paiva, né, que é um empresário do futebol, porque quem deu essa entrevista na Argentina foi o Francesco Barli, me corrijam se eu estiver errado, que seria um cara que não tem nada a ver com o Guerreiro, que só participou ali como intermediário, mas não sei, mas esse silêncio do Guerreiro acho que me dá alguns indícios, assim, ou pelo menos me dá brecha para pensar algumas coisas. E o Guerreiro falou hoje que levará em consideração a gratidão pelo Inter
do momento em que ele não podia jogar e que o Inter o acolheu, né? Mas gratidão não enche barriga, né? Eu acho que depende da ambição que o Guerreiro ainda tem com o Inter, né? Porque, se ele tem ambição... Tu acha que ele tem ambição? Não, é que tá, depende. Então, eu acho que sim, um jogador de futebol tem que ter, né? Senão acaba que nem os jogadores que a gente falou antes ali, o Daniel Alves da vida, enfim, talvez não tenha, porque é talvez o jogador com o maior número de títulos na história e atualmente, sem dúvida nenhuma. Mas o Guerreiro chegou perto de conquistar um título, né? Importante, foi a Copa do Brasil. E aí o ano que vem, a perspectiva, pelo menos que eu tenho, é que o Inter melhore. E que se o Inter desse jeito, esse ano, com um elenco muito mais limitado, conseguiu chegar na final de Copa do Brasil, ano que vem talvez consiga de novo. Consiga chegar numa semifinal de Libertadores, consiga disputar um título brasileiro daqui a pouco, consiga chegar numa final de Copa do Brasil. Porque vai ter um treinador melhor, provavelmente um elenco melhor, e isso para o Guerreiro vai ser melhor. Porque E também porque aqui eu acho um futebol mais competitivo do que ele vai ter na Argentina, né? Por isso que eu falo da ambição também. E isso é uma coisa legal, Otávio, que tu toca. E se o Inter ficar fora da Libertadores? Pois é, não, mas eu acho que nem Mas se não aí ficar... muda um pouco do... Mas acho que nem se ficar fora do falando. Campeonato Brasileiro, nem se ficar fora da Libertadores, só o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é mais competitivo que o Campeonato Argentino? Eu acho que é. Eu acho. Pois é. Eu não depende. sou uma pessoa que acompanha o Campeonato Argentino. O Gareca, técnico do Peru, ele fala que quer que o peruano Paulo Guerreiro vá para a Argentina para ter um futebol mais competitivo. Eu acho que É muito, eu até entendo ali, o Otávio disse que não acompanha muito, não é muita gente que acompanha, eu também não acompanho muitos jogos do Campeonato Argentino, mas será que Defensa e Justiça e Boca é muito pior do que São Paulo e Inter? Depende de onde tu jogas. Se tu jogas no Boca, é mais competitivo, tu vai ganhar o jogo, tu vai ter muito mais jogos para ganhar. Talvez... Tá, mas se tu joga no Inter contra o São Paulo é clássico. Tu joga contra o Flamengo é clássico, tu joga contra o Cruzeiro é a clássico. maior chance de perder, né? Pra mim, a única De coisa repente competitivo, a competitividade seja vencer. Ah, bom. Pra mim, a única esse pode coisa ser o que pensamento. tira a competitividade mesmo, que aí sim talvez eu fique um pouco a favor do Gareca, é o gauchão. Que o Guerreiro jogar contra Novo Hamburgo, jogar contra São José, jogar em Ijuí, enfim, em Erechim, sei lá. Acho que a incomodação de data FIFA também pode ser. Só não traz avanço de competitividade e traz mais chance de se lesionar daqui a pouco num jogo sem importância. Eu acho que nisso sim. São 3 meses do Guerreiro sem competir em alto nível. Tirando um Grenal, não vai ter nem 2, né? Na fase de grupo vai ter um Grenal na fase de grupo e depois se encontrar nas fases finais. Então, eu acho que isso sim. Agora, ao longo do ano, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro e Libertadores, eu acho que aqui no Brasil ele vai ter mais competitividade. Pois é estranho, né, essa situação, mas tudo bem. E a outra saída é a do Everton, né? Cebolinha, que se não for para o Everton na Inglaterra, vai para outro clube do futebol europeu, Borussia, seja lá qual clube ele for, mas eu acho que essa saída tá carta marcada, né? Não tem o que fazer, eu acho que até o Grêmio sabe que vai ter que montar um time novo sem o Everton no ano que vem, né? Mas o Grêmio aceita negociar o Everton por um valor menor do que queria? Ou, nessa janela, alguém vai pagar o que o Grêmio quer? Eu ousaria dizer, o Grêmio precisa vender o Everton. O Grêmio precisa vender, e é agora. Por incrível que pareça, né? Porque é um clube superavitário, enfim. O problema é que o Grêmio tem algumas dívidas um pouco mais a longo prazo, que pode sanar com essa venda do Everton. Não, é que aquela coisa assim, ó. O Giovani não tem dívidas. Eu não tenho dívidas. O Bruno não tem dívidas, o Otávio não tem dívidas. Nenhum de nós aqui temos dívidas. Somos superavitários. Mas se a gente consegue vender uma coisa que não está esperando para pagar alguma coisa que lá no futuro a gente está, né, com uma dívida para frente, não significa que nós estamos encralacados. Significa que para vender, né, a gente vende e sobrevive bem ali no futuro. É o que o Grêmio quer fazer no caso do Everton. O Grêmio não deve para ninguém. Só que se puder adiantar uma dívida, melhor. Agora, eu acho que o Grêmio precisa vender o Everton por 2 motivos. Um,
para adiantar essas contas para que elas não se acumulem e para que o Everton não vire o novo Luan, né? E o Everton quer sair, né? E tecnicamente o Everton nunca deixou de dar resposta como o Luan deixou de dar. Mas o tempo passa para todo mundo. Eu até acho que o Everton caiu um pouco de rendimento depois da Copa América. Mas ainda acho assim... que o Grêmio como um todo caiu também. Mas ainda assim o Everton com um rendimento mais abaixo fica a uma distância significativa do Luan que não foi vendido. Do Luan que caiu no fosso, assim, me parece. E o fato de eu dizer e trazer informação que o Everton quer sair, não quer dizer que o Everton esteja lá, presente, eu vou sair, hein? Forçando eu vou sair. uma saída, ele não está forçando a saída, mas é natural, é um cara que foi bem na Copa América, fez um gol na final da Copa América em pleno Maracanã, né? É um cara que participou das grandes conquistas do Grêmio recentes, né? É o principal referencial técnico de um clube que chegou numa semifinal de Libertadores, que chegou nesse ano, chegou em 2018, chegou em 2017, foi campeão em 2017. Então, assim, para mim é um processo natural ele querer. Quem é que... Agora, se o Diogo olhar para mim e disser assim, tu não quer trabalhar num grande veículo do mundo, na BBC de Londres, eu vou dizer assim, não, eu quero só trabalhar em Porto Alegre. Eu vou dizer, olha, eu estou feliz aqui. Óbvio, eu gosto do meu trabalho, mas eu posso ambicionar coisas maiores. Então não quer dizer que eu esteja abrindo mão de onde eu estou nesse momento. Eu acho que para um desenvolvimento maior do futebol dele, pensando em Copa do Mundo, por exemplo, ele precisa ir para um futebol aí, de novo a gente volta a falar disso, né, mais competitivo. Mas aí sim, né? Claro. O Everton precisa jogar na Inglaterra, por mais que seja daqui a pouco num time um pouco inferior, mas daí vai ser titular, vai jogar, vai estar jogando sempre, um futebol mais igual, vai estar competindo bastante. E a gente esquece que o Everton está no Grêmio jogando há muito tempo. O Everton é o cara que, como reserva, fez o gol no Mundial em 2017. E é o cara que faz o 3-1 na final de 2016. É o cara que faz o gol na final de 2016. Então, assim, ele já contribuiu muito para o Grêmio. Ele já deu o retorno. Aí agora ainda vai sair com um retorno financeiro gigante, por mais que não seja o que o presidente Romildo quer. E ele já não é um jovenzinho. Não, daqui a pouco começa a se desvalorizar no mercado. E para mim esse é o ponto... E o Grêmio não pode deixar isso acontecer. É o ponto exato da venda. Olha o Luan, né? Era 25 milhões de euros e agora não vale 10. Para mim esse é o ponto exato da venda. Não pode deixar isso acontecer. Esse é o ponto exato, porque se o Grêmio apostava ainda no Everton para uma Libertadores, alguma coisa assim, acabou, sabe? Terminou a temporada pro Brasil, já era. Não vai sentir falta ali na frente, dali um mês, num jogo importante, deu, já... Esse é o momento. Tá que nem o programa, né? Acabou, nessa segunda-feira. Valeu, senhores. Muito obrigado. Ótima semana a todos. O Verão do Jogo volta amanhã, 13h, aqui na RDC TV. Fique agora com a programação da RDC nos canais 24 e 524. Voltamos amanhã, 13h, com mais Virando o Jogo aqui na RDC. Tchau! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.